No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, a força das redes sociais no futuro governo Bolsonaro. Nossos convidados são Pablo Hortelado, doutor em filosofia pela USP e professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. E também o sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira, doutor em Ciência Política pela USP e professor da Universidade Federal do ABC. Eu agradeço muito a vocês estarem conosco. E a força das redes sociais, né? Conversamos um pouco sobre isso e perspectiva de futuro. Nós temos dados que mostram que Jair Bolsonaro postou pela primeira vez no Instagram em 2013. Em 2013, aqui no Brasil já havia a convicção que o cyberespaço ocuparia o lugar de outros meios de comunicação? Olha, Maria Lídia, eu acho que sim. Existia já os indicadores do uso da internet no Brasil e eles estavam crescendo. As redes sociais, elas estavam em franca ascensão. Em 2013, por exemplo, várias manifestações chamadas Junho de 2013 foram convocadas pelas redes sociais. As redes sociais, elas já atingiam mais de 70% dos usuários de internet no Brasil. Aí você chega na véspera da eleição, em 2017, olha os números, é mais ou menos assim. 74% dos internautas brasileiros usavam o Facebook, 90% usavam o WhatsApp. E o acesso das camadas mais pauperizadas, chamado segmento D e E, 80% de quem estava conectado fazia esse acesso pelo celular. Isso gerava, no Brasil, uma média de uso de redes sociais elevadíssima no mundo, aproximadamente em torno de 4 horas. Então, o uso do WhatsApp, das redes sociais, é uma frequente prática dos brasileiros. E isso é, assim, muito importante. Se é muito importante no cotidiano, vai ser na política. Agora, Pablo Hortelado, e aí o que é que explica esse sucesso das redes sociais, né? Não apenas na interlocução entre grupos de conhecidos, mas o uso na campanha eleitoral, né? Se elegeu o presidente da República. Claro. O que explica ter, inclusive, se sobreposto às outras mídias? Acho que, em primeiro lugar, ele era a única opção do Bolsonaro, né? Porque tradicionalmente, na ciência política, se dizia que você tem 3 recursos importantes para você ganhar uma eleição: tempo de rádio e TV, fundo de campanha e palanque nos estados. Isso que a ciência política apontava. Ele não tinha nenhum dos 3 recursos. O que ele tinha era bastante, digamos assim, ele tinha uma base de apoiadores que ele se comunicava por meio das mídias sociais. Ele fez uma campanha inteiramente focada, ele não dispunha de nenhum dos 3 recursos e ele... Bom, era o que lhe restava. Era o que lhe restava. 8 segundos, né? Ele tinha isso? Exatamente. 8 segundos. E ele soube usar muito, porque embora ainda hoje a TV seja muito mais importante que as mídias sociais, porque ela tem um público maior, embora os brasileiros fiquem menos na TV do que nas mídias sociais, tem mais gente vendo TV e a audiência é mais concentrada. Lembre que quando você está nas mídias sociais, sua atenção está dispersa em 200, 300 vozes. E na TV são poucos atores que estão falando, não é? Então, a TV ela ainda é mais importante, mas o tipo de comunicação que você estabelece nas mídias sociais é um tipo de comunicação diferente. Ela não é uma comunicação unidirecional, é uma comunicação orientada ao engajamento de quem está recebendo a mensagem. Na verdade, você só consegue ter sucesso nas mídias sociais se você engajar a sua audiência. Você precisa que a sua mensagem seja compartilhada. Para compartilhar, eu preciso fazer quem está me escutando ficar tão excitado, tão estimulado pelo que ele está escutando, ou com medo, ou excitado, não é? Ele precisa ter digamos assim, uma reação tão forte que ele aperta o botão de compartilhar. Então, uma maneira de comunicação diferente. E ele soube explorar isso, e esse tipo de comunicação, embora tenha menos acesso do que a televisão, ela se mostrou muito mais eficiente do ponto de vista político. Mas, na verdade, a televisão, até algumas teorias falam que trabalha com a economia da difusão, né? Fala para muita gente ao mesmo tempo. E a internet conseguiu desenvolver a chamada economia da atenção, que é o que você está falando, como prender a atenção.
E uma coisa que está sendo discutida e foi utilizada na eleição norte-americana do Donald Trump, já tinha sido utilizada na do Obama, foi utilizada no plebiscito que gerou o Brexit na Inglaterra, é o tratamento de dados pessoais para poder induzir comportamentos e opiniões das pessoas. É o uso do chamado Big Data ou Big Data para poder selecionar um público, criar um segmento específico e até um micro-targeting e atingir a pessoa precisamente com uma mensagem. Isso a televisão não faz. A internet permite. Tanto é que várias pessoas que estão nos ouvindo e vendo vão ver que muitas vezes ela mandou um e-mail para alguém falando que ia comprar uma geladeira ou fez uma busca na internet de um eletrodoméstico qualquer e quando ela navega na internet parece que toda a internet conspira a favor dela. Aparece banners de geladeiras, eletrodomésticos e aí ela fala assim, pô, mas da onde surgiu isso? Surgiu isso só para ela, porque o amigo dela do lado está recebendo outro banner. A propaganda ela é precisa, dirigida, ela tenta modular o comportamento das pessoas. E aí eu acho que nessa eleição, com um aplicativo que deu muito certo no Brasil, que se chama WhatsApp, que é um duto de comunicação em grupos, onde nós não vemos, a não ser que a gente esteja dentro do grupo, isso foi utilizado por ele de uma maneira muito precisa, ele tinha um grupo de apoio, mas eu queria dizer o seguinte, os indícios que a gente tem, ou pelo menos a pesquisa que eu fiz em grupos públicos, mostra disparos, envios de mensagens no WhatsApp vindo do exterior, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, vários números, e esses números são de empresas que vendem segmentos. Então a minha pergunta é, isso era permitido na eleição? Me parece que não. A lei eleitoral não permite. Muitas questões, né, que estão sendo. Aí entra o lance que é tão importante para a campanha, para o político, que é o da credibilidade. Então, num universo tão livre como é esse das redes sociais, a credibilidade, que é pré-requisito para a conquista do voto, o que é que explica as redes sociais favorecerem a confiança, a credibilidade, sendo tão livres? Então, eu acho que o que aconteceu, houve um casamento aí do potencial dessas ferramentas novas, das mídias sociais e do WhatsApp, que não é exatamente uma mídia social, e o discurso e o local de onde veio o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um político muito extremo e ele era do baixo clero, né? Ele não era um político do establishment político brasileiro. Correto. E ele era muito extremo, ele não tinha grande vocação. Ele não espera, ele tá Mas teve alguém de marketing político que enxergou o caminho, né? Claro. E, Mas ele inclusive o papel que ele deveria representar. Porque de repente ele é outra pessoa, não é aquele do baixo clero. Claro, Se revelou outro. Mas ele está verdadeiramente surpreso até onde ele chegou, porque foi... Verdade. Ainda está? Com certeza, porque era uma ambição muito pouco provável quando ele começou essa jornada, né? E ele desenhou uma estratégia que tem a ver com a posição que ele estava muito extrema e muito marginal. Ele atacou os meios tradicionais de mediação. Então foi uma campanha na qual ele atacava os meios de comunicação, ele atacava os partidos políticos, a imprensa. E surfando na onda da insatisfação. Da insatisfação. Posso pegar uma carona aqui? E se promovendo como uma alternativa antissistêmica, que ele, de fato, ele era. Ele era um político totalmente fora do sistema. Quer dizer, não foi só a mídia. Foi uma combinação. Foi a onda também, foi enxergar o foco. Né? Então, ele estava usando as novas mídias contra as velhas mídias. Então, mas só uma pitada aqui. Nos Estados Unidos tinha acontecido isso com Donald Trump. Eu queria exagero dizer que ele copiou sumariamente Trump? Sumariamente ele não copiou, mas teve uma utilização de técnicas da campanha do Trump. E eu digo, o encontro do filho do Bolsonaro com um dos estrategistas da campanha do Trump, Steve Bannon, em Londres, não é um encontro para trocar. Casual, aquilo foi não sabemos exatamente, mas não vem ao caso. Os efeitos estão aí colocados. Ele inovou também, né? O Bolsonaro inovou. Ele não só copiou, não. Ele fez uma campanha muito
mais sofisticada, em certo sentido, mais sofisticada que o do Trump. E ele usou o WhatsApp. Mas em que sentido foi mais sofisticada? Porque a palavra sofisticação não parece ser o forte, assim, no perfil do mas é sofisticação, aquela sofisticação, né? Por baixo, estrategicamente sofisticado. Eu acho que teve dois elementos ali muito... que ele inovou em relação a outras campanhas desse tipo que aconteceram pelo mundo. A primeira foi o uso do WhatsApp. Porque o WhatsApp não é uma mídia social, é uma ferramenta de comunicação interpessoal e que ela é privada. Então, mas ela tem dispositivos de comunicação em massa. Eu posso fazer forward, né, pegar um conteúdo e repassar adiante. Eu posso mandar a mesma mensagem para 256 contatos, né, e eu posso criar grupos. Ele utilizou esses dispositivos de comunicação de massa dentro de forma extremamente ágil, né? Extremamente ágil, dentro de uma plataforma fechada. Isso fez com que a campanha dele seja muito diferente, porque ele estava se comunicando em massa com milhões de pessoas sem que ninguém soubesse que ele estava comunicando, então ninguém sabia qual mensagem estava sendo transmitida, ninguém sabia a origem dessa mensagem e era impossível fazer um contraponto. Isso é muito diferente de uma campanha no Facebook. Então, essa inovação, acho que a gente precisa dar o crédito à campanha dele. Foi uma inovação que vai ser copiada pelo mundo. Pablo, já foi. Na Espanha e Andaluzia acabaram de resolver. Ninguém sabia que o WhatsApp era importante na Espanha. Agora nós estamos vendo o resultado. Além do WhatsApp, eu acho que ele conseguiu fazer uma outra coisa no WhatsApp. Ele anulou o debate na eleição. E ele o quê? Ele conseguiu anular o debate. Anulou. A discussão. Não houve discussão. Se você for ver, o que houve foi afirmação de preconceitos ou de causas. O que aconteceu foi, nenhum tipo de debate foi possível nessa eleição. Mas tinha muito contraditório, gente metendo pau ali. Então, metendo pau, mas não um debate onde eu posso discordar de você, você discordar. E acrescentar. Não, é porque foi anulado. E uma coisa impressionante, se na eleição de 2016, eleições municipais, alguém chegasse para você e falasse, eu não entendo nada de administração, essa pessoa perderia muito apoio. Nessa eleição, esse antissistêmico, que já tinha sido feito na eleição do Trump, foi testado com maestria. Tudo que nós considerávamos que deveria ser uma postura calma, uma afirmação de propostas, sabe o que aconteceu? Foi anulado nessa eleição. E o que passou a acontecer foi que o próprio Bolsonaro falava, o que me atacam é fake news. Então, a reação nos grupos de WhatsApp para o debate acontecer não acontecia. Então você tinha um bloqueio. Quer dizer, anulou o convívio entre os contrários ali? Completamente. Eu acho que teve uma combinação disso, mas teve também o conteúdo da mensagem. Ele fez pela primeira vez uma campanha totalmente destituída de debate sobre política econômica e social. Isso é uma grande novidade. Mesmo o Trump, que tinha avançado bastante nesse terreno, ele teve que fazer um grande discurso em defesa dos empregos americanos. E o fulcro o que era? Era o emocional? Não, o Bolsonaro só fez... insatisfação? A campanha dele foi centrada em dois eixos. Crítica dos partidos políticos e a corrupção dos partidos políticos e defesa da família brasileira. Contra o movimento LGBT e o feminismo. E você fazer uma campanha inteiramente centrada em valores morais é uma grande inovação brasileira. Quando a gente olha o que aconteceu no Brexit, o que aconteceu no referendo da Colômbia, foram campanhas mistas. O Bolsonaro inovou que ele fez uma campanha moral pura. Mas já aconteceu, você vê, nessas últimas eleições, depois de 2 anos de governo Trump, ele conseguiu anular o debate econômico. O que nós discutimos na eleição americana? Os imigrantes na fronteira, o deslocamento do exército americano. Ou seja... Quer dizer, a angústia também, aquilo que nas pesquisas sobre os anseios da população... Existe uma estratégia... Também estavam em muito destaque. Existe uma estratégia mundial de um grupo que sabe usar as redes sociais, que tem a tentativa de enaltecer o dogma e acabar com o debate racional. Isso é muito chato e é muito ruim. Agora, o Bolsonaro está sinalizando que o governo dele, ele vai ter lá o gabinete virtual também. Ele anunciou os ministros dele pelo Twitter. Então, ele está se comunicando muito através de rede social e os aliados, as pessoas que estão ali no entorno dele, também quem não tinha perfil já colocou, já está opinando. Claro. Então isso tudo está mostrando para a gente que ele vai além da campanha eleitoral, utilizando desses mesmos recursos. É uma estratégia permanente. E aí, isso aí é muito arriscado?
Sabe, uma vez, um governo, porque agora nós já estamos falando do governo. Okay. Do governo. Não é mais o lance de campanha, mas para experiências concretas, para a conquista de votos no Congresso, para a aprovação de projetos e realização de um programa de governo. Que, se ele não tem, vai ter que ter. Eu acho arriscado. É arriscado? Arriscado quando o processo de desinformação continua. Se for um processo de diálogo ou de enfrentamento com base nos fatos, tudo bem. Agora, transformar opinião em fato, desinformar, é um perigo. Sabe por quê? Eu não posso aceitar que a globalização ela seja dirigida pelo Karl Marx e que os quilombos foram uma invenção marxista. O Marx nem tinha, ele nasceu em 1805. Os quilombos já existiam. Isso é desinformação. Isso está sendo feito no WhatsApp. Isso não é permitivo, quer dizer, não é correto que a gente aceite que várias agressões aos fatos e à história continuem. Sim, mas a oposição, se ela ainda não está atuante, está esperando para ver, ela existe. Existe. Fernando Haddad teve lá os seus 47 milhões de votos e nós estamos vendo que aqueles candidatos que não se elegeram já estão se unindo. Numa frente de esquerda, o PT não está unido aí, mas já anunciou que é oposição e sempre exerceu muito bem esse trabalho de oposição. Já foi treinado no passado. Sim. Agora, o que eu quero saber é se nós temos indicadores de que essa plataforma pode ser um canal primordial para aí o debate político de situação e oposição num governo constituído. É que é um novo jogo. Antes, esse debate acontecia intermediado pelos veículos de comunicação, pela imprensa. Sim. E a imprensa, ela filtrava as mentiras, ou ela tentava filtrar mentiras por meio do processo de apuração jornalística. Sim. O que está acontecendo é que quando a gente abandona a imprensa e faz a comunicação política direta, eu posso prescindir da verdade e fazer uma comunicação extremamente enviesada. E esse é o perigo da gente estabelecer uma dinâmica de comunicação. Bobo, sabe aquela coisa, o povo não é bobo? Essa máxima popular, ela tem fundamento? Ela tem fundamento. O povo não é bobo, mas é assim... As plataformas vão... o WhatsApp, eu acho muito difícil ter um debate sério. Porque aí é para governo de 4 anos, não é para uma campanha de poucos meses. Eu tenho um duto que eu não sei o que está acontecendo dentro dele. Agora, mesmo em plataformas que não são... que são a própria intermediação, que substituem a imprensa, eu acho o seguinte, é possível ter um debate sério dentro dessas plataformas se as pessoas... todos aqueles que estão aqui nos ouvindo, considerarem que no debate o que deve prevalecer são os fatos, que você pode ter opiniões que você quiser, agora, não dá para distorcer a história. Então, assim, independente de imprensa ou não, nós não podemos aceitar esse bando de desinformação que está ocorrendo. Agora, para encerrar, porque aqui já estou sendo avisada que o tempo já foi. A democracia ganha ou perde com essa grande mudança que na campanha funcionou muito bem e ofereceu resultados e que parece que vai continuar no governo? Essas novas tecnologias, elas abriram a possibilidade de uma democracia muito melhor, mas a maneira como elas estão sendo apropriadas está prejudicando a democracia. Esse já é o tema para o nosso próximo debate e eu espero recebê-los de novo aqui. Opa! Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Luciana.